Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Trinocast CNM. Aqui é o Ricardo Malê. Hoje eu trago aqui à nossa mesa 3 convidados ilustres que vão discutir conosco aqui a realidade da transição energética, a necessidade da transição energética para um futuro mais sustentável do nosso planeta. Tema sempre importante, tema atual e tema futuro também. Está conosco aqui o Dr. Alexandre Tavares, que é um especialista em gestão da informação e também em transição energética. Ao meu lado está o Leonardo Botelho, que é engenheiro ambiental e de segurança do trabalho e atualmente secretário da SMAN em Alvorada. À minha frente, nosso convidado é o Edson Bachinski, que é dirigente da Associação Comercial e Industrial e de Serviços de Alvorada e atual presidente na gestão 2024-2025. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar nossa conversa aqui hoje, primeiro conhecendo um pouco, da ACIAL, O que é a ACIAL, Edson? Bem, obrigado pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui com o Alexandre, o Leonardo, nosso amigo Ricardo. Quem é a ACIAL? O município de Alvorada, nesse ano, vai completar 60 anos. E a ACIAL, Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Alvorada, que envolve em si todo o empresariado, com a cultura de associativismo, A ACIAL vai fazer 53 anos. Lá no princípio, fomentado pelos primeiros empresários do município, a entidade foi criada com a responsabilidade de, num primeiro momento, levar luz para a cidade, levar água para a cidade, que não tinha, o arroio Feijó e o passo do Feijó, o distrito ali que estava se transformando em cidade, tinha muito poucos recursos, telefonia não existia, e os empresários resolveram se unir, assim como é numa grande gama de municípios do estado do Rio Grande do Sul e do país, Essa união fazendo a força, Porque um empresário sozinho, por mais poderoso financeiramente ou por mais recursos que tenha, ele está sozinho. Lutando com o facão contra um batalhão inteiro, E a cultura do associativismo é uma cultura que traz, através da união, condições e também representatividade, Alguém que representa o empresário, Esse que além de fomentador do desenvolvimento, é o único gerador de emprego e renda para qualquer município, Então, não existe cidade sem um empresário, O empresário fazendo a sua parte, entregando para o município, entregando para os municípios, Então, essa é a cultura, e rapidamente, como se formou a ACIAL. Nesses 52 anos de vida, nós levamos para o município e sempre nos prontificamos a todos os governos, independente da bandeira política ou da agremiação, sempre levamos os nossos préstimos, para que participássemos de uma forma ativa, ajudando no desenvolvimento do município e no fomento da geração de emprego e renda, Então, no início eram quantos empresários? Você me deu um número, mais ou menos? Acredito ali que uns 20 a 40 empresários começaram esse trabalho. Atualmente? Atualmente nós temos aí quase 500 empresários ligados à ACIAL. Mas já temos segunda geração, Então, se multiplicar isso, temos aí bem mais que 1.000 empresários ligados à associação comercial. Mas nós temos dentro do município de Alvorada, secretário, a gente tem aí em torno de 16 a 18 mil CNPJs, Então, tem uma grande gama aí para a gente buscar, Alexandre, como associado, e mostrar a pujança e a força da entidade. Mas, embora tenha um nome, seja uma marca consolidada, isso é muito pouco. Nós precisamos e vamos fazer muito mais para o empresariado do município, Já iniciou essa gestão com várias conversas, e
e cartas de intenção em relação ao que nós precisamos, mas muito mais do que nós podemos colaborar, né, no sentido de participarmos ativamente, sermos atores, não coadjuvantes, mas atores principais nesse processo que a Alvorada vem a passar a partir de 1º de janeiro de 2025, né? Com esse novo trabalho, essa nova visão, essa visão liberal, né, que é a visão do nosso empresário, né, para que a gente possa desenvolver e crescer. Vamos deixar um pouquinho agora o nosso secretário Edson também se apresentar, falar um pouquinho do trabalho lá que tem feito na SMAN de Alvorada. Bom, agradeço o convite, tá, de estar participando aqui do Trinocast, né, cumprimento a todos, boa tarde, hein. Bem, só corroborando, né, com o que o Edson trouxe aqui, o governo ele já fez o primeiro Café para o Desenvolvimento, né, organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, onde foi feita uma reunião com vários empreendedores, né, do município, onde a gente foi para receber as demandas, né, que eles necessitam, tanto de infraestrutura, segurança, de logística, né, que é muito importante. Ali a Alvorada hoje está localizada muito bem estrategicamente no quesito logística, né? Tem a saída ali da 118, pega 290, pega 040 ali, então é pungente, né, a necessidade de investimentos, não só pelo município, como também pelo Estado, né? Então a associação é de suma importância, né, para o Poder Executivo e também para o Legislativo, né, não só para o Executivo. Eu já fui presidente da associação, né, sei como é que fui presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sapucaí do Sul State, né, então lá onde a gente presidi por 6 anos, né, então lá a gente teve vários avanços em conjunto com a Câmara de Vereadores, com o Executivo, buscando, né, melhorias em plano diretor, código de obras, né, então a importância da CIAL para o Poder Executivo é enorme. Né? Sem contar, né, que a CIAL tem quase a idade do município, né? Então conhece muito do município. Bem, agora puxando para a pasta do meio ambiente, né, a gente já entrou com algumas mudanças de gestão, né, ali eu já estou trazendo para essa questão da transição energética, fazer o nosso inventário de emissão de gases de efeito estufa, né, pelo menos da nossa secretaria ali, onde a gente tem o poder de gestão. Por quê? Porque a gente utiliza veículos, né, temos também alguns maquinários movidos a combustíveis fósseis, então o primeiro passo é criar esses dados. Né? Criando esses dados, daí depois a gente começa a fazer algum tipo de gestão, buscar alguma oportunidade de melhoria. Né? Atualmente, hoje, nós não temos, né, nenhuma fonte de energia solar, né, ali na nossa sede, então daqui a pouco é algo com o dado a gente conseguir justificar esse investimento, né, através de uma emenda, através do fundo de meio ambiente, enfim. Né, aí a gente vai atrás do recurso, mas primeiro a gente precisa de um dado para justificar esse investimento e trazer... Secretário, desculpe interromper. Primeiro, eu acho que eu me equivoquei ao te apresentar, eu acho que eu falei o nome do Edson, né? Tenho quase certeza que eu pisei na bola. Mas, enfim, secretário Leonardo, essa consciência já existe ou é um movimento que está sendo sondado? Já existe uma preocupação? Já existem projetos, digamos assim, no prelo para acontecer em relação à transição? Como eu falei, a gente está ainda buscando dados que a gente não tinha, certo. Né? Então a gente já, desde do dia que a gente assumiu, desde o dia 1º, né, já pedi para os colaboradores, os servidores ali da secretaria, buscar esses registros, né? Toda a notinha de abastecimento chega ali, a gente já registra para fazer esse levantamento de consumo dos combustíveis fósseis, né? Aí depois a gente vai iniciar, mas por enquanto ainda não temos nenhum dado, né, para justamente justificar esse investimento, né? A gente está indo atrás, né? Então tem aos poucos, a cada passo a gente vai evoluindo, né? Então isso que a gente precisa um pouco de paciência nesse início, né? A gente não vai conseguir resolver todas as questões dentro de 30 dias, né? Mas acho que com o tempo a gente está conseguindo, vai trazer grandes avanços para Alvorada, né? No quesito ambiental também. Perfeito. Alexandre, qual a interface que esse momento que passa aí a SMAN de Alvorada tem com tua pesquisa e tua experiência, né, em campo? Primeiro, agradecer a Trinocast CNM, o secretário Leonardo está vindo aí
para a gente poder debater. O presidente Edson da Cial, inclusive já fomos colegas dentro da universidade, lá da faculdade em Alvorada. Eu tive a oportunidade de dar aula lá durante quase 10 anos, né? E tenho muitos amigos lá no município, muitos empresários, enfim. Já passou aí uns 1000 alunos por mim lá dentro do município, bem interessante. Mas eles passaram ou eles rodaram? Isso que a Não, gente quer todos saber. passaram. Passaram? Então, Passaram. eu vou ser bem franco, até Alvorada eu já dei aula na PUC e também dei aula lá na São Marcos. Os alunos de lá, eles trabalhavam o dia inteiro, saiu cedo de casa, chegavam na aula esgotados e foram. E todos conseguiram, pela raça, pelo esforço, de conseguir se graduar. Eu tenho bastante amigos, inclusive falo com vários, ainda tem os grupos, ainda que se fala, vamos fazer churrasco, enfim, de os alunos lá da faculdade, né? Infelizmente, ela fechou por condições que o mercado, a concorrência é muito grande, e eles, infelizmente, fecharam a faculdade de administração. Mas eu digo assim, o presidente Edson da Cial falou muito bem. Hoje eles têm em torno de 500 sócios e o município tem em torno de 18. Isso é um grande caminho para aproximar essas empresas. E eu digo assim, quando tu mais força tem, mais fácil fica de desenvolver os projetos. E a questão da Secretaria do Meio Ambiente, que já estão fazendo o inventário ambiental, 2 municípios no Rio Grande do Sul só têm inventário ambiental. Outros já estão finalizando, outros estão em processo, vocês já começaram a fazer isso aí, é um grande caminho. Agora, dia 23, saiu uma lei, tá? Se eu não me engano é 15.103, tá? De 23 de janeiro de 2025, onde essa lei, muito bem, no momento oportuno no país, o governo federal desenvolveu essa lei, já foi assinada, já está tudo em andamento, já saiu no Diário Oficial da União, onde as prefeituras podem se beneficiar com essa lei e os empresários podem apoiar aportando capital nessa lei. Então abriu um caminho fantástico para vocês, para todo o município crescer e desenvolver projetos. 500 empresas, em vez de eles fazerem o pagamento dos tributos federais para eles, parte disso pode ser investido nos projetos. Aí o secretário falou, não temos ainda a energia fotovoltaica, né, a solar, né? Esses projetos também, eles só são beneficiados na aceleração da transição energética. Não é mais transição energética, é aceleração. Nós estamos com o tempo contado. Então, com isso, dá para desenvolver projetos e botar um termômetro dentro do município de Alvorada dizendo o que está acontecendo. Estamos diminuindo as emissões de gás de efeito estufa e todo mundo vai correr, bota lá na praça um modelo. Esse é o ponto, Alexandre. A gente vem falando sobre esse tal desse termômetro e em outros episódios aqui, e eu fiquei curioso para saber qual é a tua visão, né? Como é que seria esse termômetro, porque eu imaginei a princípio que seria apenas um painel de controle dentro dos órgãos responsáveis, mas que não tivesse acesso acessível à comunidade. Mas pelo que você está me dizendo, seria algo em praça mesmo. Eu noto uma coisa, todo mundo cobra, e aqui o secretário pode me dizer, não é bem assim, mas todo mundo cobra a prefeitura, os órgãos, de resultados. Só cobra, porque isso, por aquilo, aquele lá. Cobra porque não limparam o arroio, mas quem botou lixo no arroio? As fontes disso. Então, o que acontece? Tem que ver uma reeducação muito rápida sobre transição energética. E aí botar, você hoje não está usando mais equipamentos a gás. Tirou o fogão a gás, botou um fogão elétrico, tirou o chuveiro a gás e botou um fogão elétrico. Uma casa é uma coisa. O município todo, que é 220 mil habitantes, mais ou menos, em Alvorada hoje, quanto isso representa? Isso é um termômetro. Porque eu vejo muitos projetos, muitos programas sendo apresentados, muitas reuniões, muita mídia, mas hoje, ação de ontem efetiva. para hoje, não digo efetiva. de ontem para hoje, o que a gente deixou de emitir? Se nós aqui, todo mundo, tirar o gás de cozinha e o gás do chuveiro, nós já vamos diminuir a emissão de gás de efeito estufa na natureza, no meio ambiente. 4 pessoas. Se a gente fizer isso para 100 pessoas, já dá para até fazer um estudo de caso, dizendo o município de Alvorada deixou de emitir tantos
toneladas de CO2 da natureza por ano. É perceptível? Mesmo que seja pequeno, é cálculo. Por amostragem, claro, estamos aqui com o professor do lado aqui, a gente pega 100, faz o cálculo e diz, 100 pessoas diminuíram tanto. Quanto que 1000 diminuiriam? E a partir daí, com o apoio de todo mundo, vamos conseguir um carro elétrico para a prefeitura. Mas quem vai conseguir? Vamos lá na BID, tem aqui em Gravataí, a loja, bem entre Cachoeirinha e Gravataí. Vamos pedir um estudo de caso, você não quer doar um carro para a prefeitura? Ou faça um projeto com benefício de empresários para comprar um carro elétrico para a prefeitura. Aquele carro não vai mais usar combustíveis fósseis. Eu tenho uma coisa ainda importante, a prefeitura pode desenvolver um sistema que ela faça a captação de energia e o carro abasteça dentro da prefeitura. Todo mundo pode ajudar. Esse é o ideal, né? É o ideal, tu tem o carro elétrico e ter já a geração dessa energia que tu vai usar nesse carro elétrico, né? Não adianta a gente ter hoje um modal que é focado em termoelétrica e ter carro elétrico. Igual a tua redução vai ter, que tu vai deixar de usar a gasolina, porém ela continua. Né, com a questão da emissão da queima de carvão mineral. Eu vi ontem no shopping um carro, não vou dizer a marca, mas aí o carro é híbrido, né? É motor elétrico e motor a combustão. Tá comprando um carro com 2 motores. Manutenção dupla. Se tu compra um carro só elétrico, primeiro que o teu o PVA já é eliminado. Isso. Se tu carrega em casa, tu não vai mais ir no posto de gasolina. Só energia renovável. É 5 vezes mais barato tu andar num carro elétrico. Agora, ainda tem gente empresas fabricando a gasolina e a elétrica, que parece que estão com medo da transição. O que eu vejo assim ainda, né, daí é uma opinião minha, né, que ainda tem muito a evoluir ainda pelo carro elétrico, pela questão de grandes deslocamentos. Sim. Né, sim. O trajeto ali, muitas vezes são poucos pontos que tem para fazer essa recarga de bateria, que eu acho que a gente tem que evoluir. Né, sei lá, se vai ser em posto de combustível, se vai ser em paradouro, se vai ser em belvederes, enfim, né, aí tem uma gama de oportunidades para a gente explorar e colocar carregadores, né, e daí, como tem poucos e poucas estações, acabam podendo gerar filas, daí ali uma pessoa que pararia 15 minutos para abastecer, encher o tanque com combustível, né, acaba levando 2, 3 esperando, né, a fila. Então eu acho que isso é uma evolução que a gente tem que estar muito atento a isso, né, e evoluir nessa parte de oferta para grandes deslocamentos. Né, eu me refiro a grandes deslocamentos. Isso aí tem uma coisa que... São 2 pontos, né, secretário? O primeiro ponto é a questão da logística, onde se tem os postos de abastecimento de energia elétrica, né? E a gente não tem isso de uma forma capilarizada, né? É muito localizado nas grandes cidades. Mas tudo bem, eu quero ir até Santa Maria, vou rodar aí 350 quilômetros. Será que tem autonomia? No meio do caminho, aonde que eu vou abastecer, entre aspas, aonde eu vou carregar esse meu carro, né? Esse é um ponto. E o outro ponto é o que o secretário colocou muito bem. Tudo bem, a gente está fazendo essa transição do combustível fóssil para uma energia limpa, energia elétrica, né, utilizada pelos carros. Só que nós não podemos esquecer, e o secretário foi muito hábil colocar, né, a geração dessa energia elétrica que vai se utilizar ainda é termoelétrica e muito de hidroelétrica, né? E aí tem os questionamentos da hidrelétrica, energia limpa ou não, mas destruiu uma grande área, né? Então, tem algumas questões complexas dentro da geologia, né, aonde para te ter uma grande hidrelétrica como nós temos aqui em Itaipu e temos uma lá no norte de Belo Monte, né, quanto foi inundado, quanto se perdeu de, vamos chamar, eu vou chamar porque sou leigo, a mata nativa de lá ou a floresta de lá, quanto que ficou submerso, né, para que se tenha isso, né? Então, a gente pensa carro elétrico, mas a energia que vem para abastecer o carro elétrico custou quanto? Custou bem e vai custar quanto ainda, né? Bem importante essa colocação. Existe uma empresa, eu conheço essa, mas tem outras. Tem uma empresa em Santa Catarina, por exemplo, que ela vende energia elétrica para 22 estados do Brasil. Ela só vende energia 100% renovável. Ela tem certificação para isso. A população, no momento que estiver informada,
ela não vai comprar mais das distribuidoras que não têm certificação de energia renovável. A própria prefeitura pode começar assim, olha, eu não quero mais comprar energia da companhia que não tem energia renovável. Eu quero todas as certificações. Vai chegar 1, 2, 3 empresas com certificação, tu bota no edital, eu quero só empresas 100% renovável, tu já começa a fazer uma transição, tu já está comprando energia renovável. Isso tu pode fazer em 30, 60 dias, tem que ver lá com o jurídico, licitação, como é que funciona esse detalhamento, que vocês têm equipe para isso. Eu quero só hoje, a partir da minha compra da energia, eu só quero que seja certificada 100% renovável. A partir daí tu já está comprando. Aí, com essa diferença, tu já está deixando de emitir, ou tu está fazendo a tua compensação. Isso. Porque já que tu está falando de inventário ambiental, tu vai dizer, olha, eu compro tanto, vai aparecer lá, eu compro tanto, 20% da energia que eu compro não é renovável. Ou ela é renovável ou tem o desmatamento, tem toda a questão de certificação. Então, essa é certificada. A partir daí, quantos carros tem na prefeitura? Não tem orçamento para comprar um monte de carro elétrico. Qual é o círculo que a logística daí vai te falar, aonde que esses carros da prefeitura circulam 7 dias por semana, 24 horas, enfim, durante 30 dias? Não, ele só fica num percurso, esse carro aqui só cuida da parte ambiental do município. Esse carro é só para o município, então ele não sai daqui do município. Ele vai rodar 100 km por dia, mas vai ficar ali. Esse carro pode ser 100% renovável. É transição energética, não é totalmente transferência energética. Isso. A transição, então, parte disso, mês que vem tu vai ter um resultado. Olha, eu estou deixando de comprar 100 litros de gasolina por mês, ou de óleo diesel, e estou usando só no carro elétrico. Lá no teu inventário, tu vai ver, estou deixando de emitir tanto de gás de efeito estufa. E vai para o termômetro da cidade. A prefeitura está apoiando isso. Né? O retorno ambiental, ele acaba sendo imediato no momento que tu faz a troca. Né? Querendo ou não, tu vai ter um indicador ali, porém é a questão do investimento, né? O quanto tu vai investir para isso. Exatamente. Né? Quanto que vai ser o teu tempo de retorno, né? Então, por exemplo, existe hoje projetos, vamos supor, o Hospital de Alvorada. Pelo que eu sei, a situação dele não está, assim, sobrando dinheiro. Não é verdade? Não está sobrando dinheiro. Existem projetos que podem apoiar o hospital para que ele atinja, pelo menos inicialmente na questão de eletricidade, para que ele possa gerar a sua necessidade, deixar de consumir das companhias e ainda o que sobrar ele pode vender. E vai vender o quê? Para dentro do município. Aí tu vai comprar de onde? De um empresário teu lá, que o hospital. Tu vai comprar a energia dele, que vai fortalecer o município, ou tu vai comprar energia de terceiros que nem tem produção na própria Alvorada, né? Então essa questão é toda uma questão mais de educação para a população e ela saber como ela pode ajudar. A população hoje não sabe como ajudar na transição energética. Tem muitas coisas que vão acontecer que ela vai dizer, eu só vou comprar agora de empresas certificadas, porque eu sei que eu vou estar apoiando a transição. E nesse sentido, é o que vai acontecendo a diminuição e o termômetro vai medindo. Porque ou o termômetro baixa ou a nossa temperatura aumenta. Todo mundo vai pisar desse lado, né? Vamos deixar a continuidade desse nosso papo para depois do nosso rápido intervalo para o recado dos nossos patrocinadores. A gente volta já. Pensar sustentabilidade, pesquisa, desenvolvimento e inovação de processos na produção de energia limpa e de fontes renováveis é agir pela redução de emissão de CO2 no planeta. E a Vinema faz isso há mais de 20 anos, desenvolvendo projetos de culturas e processos produtivos com foco em biocombustíveis, essenciais para o fortalecimento ambiental, econômico e social do Estado e do país. Como a primeira empresa brasileira a propor a produção de bioenergia em grande escala a partir de múltiplas fontes amiláceas, a Vinema apresenta seu mais novo projeto, a implantação de uma biorefinaria no sul do Brasil, com capacidade de produção de mais de 600 milhões de litros de etanol carburante por ano, produzidos através de matérias-primas como arroz, sorgo, triticale, batata doce e outras fontes de amido cultivadas no estado.
Além do etanol, o processo produtivo visionário do empreendimento prevê a geração de coprodutos derivados dos mesmos insumos utilizados no produto principal, com forte aplicação em segmentos industriais como proteína alimentar humana e animal, carbonatados, metalurgia, indústria oleoquímica, entre outros. A Vinema aposta também na produção de hidrogênio verde, diesel verde, combustíveis sustentáveis de aviação e metanol verde para o transporte marítimo a partir do etanol. Essa diversidade de produtos garante o aproveitamento total do processo produtivo, gerando emprego, renda e um mundo ambientalmente mais responsável no aproveitamento dos insumos, com impactos econômicos e sociais importantes para a sustentabilidade do negócio e para a gradual substituição dos combustíveis fósseis por energia limpa e renovável. Para esse projeto, a Vinema conta com parcerias internacionais de renome no setor de bioenergia e trabalha em conjunto com importantes órgãos nacionais de pesquisa, movimentando também toda a cadeia produtiva das matérias-primas, envolvendo mais de 15 cooperativas de grande expressão no estado e alavancando a produção agrícola de cerca de 500 mil hectares, com geração de riqueza para grandes e pequenos agricultores. Energia renovável e limpa, desenvolvimento econômico, tecnologia e qualidade de vida. Este é o futuro que queremos e ele começa aqui. Seja bem-vindo, bem-vinda de volta ao Trinocast CNM. A gente está aqui conversando sobre transição energética, sustentabilidade. Estamos aqui com os nossos convidados e eu quero jogar aqui para a mesa uma questão. Eu tenho um certo vício por ser, a minha mentalidade muito pragmática, né? Até porque o meu trabalho é voltado aí à gestão empresarial. Então sempre penso muito naquela ideia do suficiente e prioritário, né? Quais são as medidas suficientes e prioritárias quando a gente tem que resolver algum problema complexo? Daí aqui a gente está tratando de um problema complexo, né? Só de ideias de melhoria, o Alexandre trouxe para a gente uma série, né? Desde do impacto que pode ter uma família, né, no processo da transição energética, até iniciativas um pouco mais robustas, onde entra aí o Estado, né, e as empresas, né? Aqueles nossos hélices que a gente vem falando aqui. E a minha pergunta é o seguinte: se a gente tivesse que elencar por onde começar esse processo todo, né? Do ponto de vista aqui de cada um, né? Aquilo que cabe à sua área de atuação, seu limite de poder e responsabilidade, quais seriam essas medidas que seriam suficientes e prioritárias? Suficientes no tipo de assim, não, é um start a alguma melhoria, um início para alguma melhoria, né? Nunca será suficiente, provavelmente a gente nunca vai estar satisfeito com o que poderíamos fazer para viver bem no planeta, mas o que seria suficiente e prioritário do ponto de vista de cada um aqui, como medidas que poderíamos tomar nas diversas esferas que a gente está abordando aqui? Medidas suficientes e prioritárias, na opinião de vocês. Bom, eu acredito que precisamos de projetos, né, para dar o start. E não grandes projetos, a ideia é chegar a grandes projetos, mas pequenos projetos. E o poder público tem esse braço para buscar, através das PPPs, né, o início de um processo dessa transição energética, né, e aí falando, não do geral, falando do nosso município, eu não sei se temos alguma usina de porte dentro do município de Alvorada. O que nós temos são pessoas físicas e algumas pessoas jurídicas com as suas coberturas, né, com placas fotovoltaicas, né? Mas se existisse por parte do poder público um pedido ou um trabalho de PPPs, um projeto em que se conseguisse gerar energia para consumo,
e aquilo que é excedente fosse passado à prefeitura, estou conjecturando aqui, Claro. né? E isso fosse utilizado pela própria prefeitura nos seus prédios, ou até mesmo no que falamos sobre veículos, né? Que fosse utilizado para abastecer os veículos que viessem a ser elétricos, né? Então, isso é um trabalho que o poder público pode instigar, né, e buscar essas parcerias público-privadas, né, para que isso acontecesse. O empresário vai estar reduzindo para si, quem sabe, eu sei que depende de projetos de lei e tudo mais, né, e quem sabe vai ter isenção nos seus impostos, até mesmo pela geração, além de ter uma redução no valor que é pago às operadoras que nos últimos, secretário me permita, aí, nos últimos 10 anos, só prejudicam a nossa cidade, né? E o nosso setor industrial é o mais afetado, né? Nós tivemos aí, e nesse último ano de 24, por conta das cheias, se agravou a questão da falta de energia por parte dos operadores autorizados, que no caso aqui a gente sabe que é a CE, né? Então, a gente tem buscas homéricas para que se resolva isso, porque como não existe a utilização da energia limpa, de fato, dentro do município, né? Ou é muito pouco relativo a isso, principalmente na indústria, né? A gente ainda continua usando geradores com energia fóssil, né? Diesel, para poder funcionar. Então, eu acredito que o poder público pode atuar muito mais forte nessa questão, né? Nessa busca dessa aliança, para que a gente vá mudando o modelo energético, né? Mas não é um grande projeto, pode ser um grande projeto, mas fracionado em etapas pequenas e criando vulto, né? Pode ser que não se consiga nesses próximos 4 anos, né? Mas a semente está plantada e a gente vai avançar, né? Hoje são, conforme o site da ANEEL, tem 1.744 fontes geradoras em Alvorada de energia fotovoltaica. Né? Então, já temos um número, né? Não sei qual a capacidade de geração, mas isso tá no site da ANEEL, dá para consultar depois. Né? O prefeito Douglas Martello, né, também com a gestão ali, chamou a CE Equatorial para uma reunião, né, justamente por essa questão das faltas de energia já na segunda semana de governo, né, porque isso está no horizonte do governo, né, da gestão, solucionar esse problema para a população, né, não pode mais a população ficar sem energia elétrica, que hoje cada vez mais estamos mais dependentes da energia elétrica. Né? Então, para tudo, para a conservação do alimento, né? Que eu acho que é o fundamental. Não, Né? o pior não é isso, o pior é ficar sem internet, né? Então, Falta a luz, né? Os jovens que o digam, né? Mas é uma questão também. Então, pessoas que necessitam de aparelhos, né? Para respiração, para saúde, enfim. Então, tem uma série de quesitos e prioridades da população que não pode ter essa falta de energia. Então, já foi acionada, a gestão já está em contato próximo com a CE, tá? Então, a gente está dialogando com a CE para solucionar esse problema, né? Então, se hoje tem a necessidade de trocas de postes, né? Ainda tem muitos postes de madeira ainda no município, né? São postes que estão já deteriorados, ou tem a tala que eles chamam, né? Que é aquele outro suportezinho ali para o poste principal não cair, eles colocam uma tala para ser... Pois. Não poderia, né? Tem uma lei municipal que não poderia, né? Teria que fazer já a troca, mas de forma emergencial eles acabam fazendo. Né? Tem uma outra situação também que pega muito lá, daí já na minha secretaria, lá na SMAN, não é minha, né? Eu estou como secretário, não é minha, eu falei de forma equivocada, mas eu acredito que tenha entendido. Lá na SMAN, né, a gente recebe muita solicitação de poda, né? Mas só que dependendo da poda, ela está em contato com a rede de alta, e a gente não pode fazer esse serviço, né? Isso é serviço da CE, né? Então, principalmente, né, quando se trata de um indivíduo arbóreo numa área pública, né, a responsabilidade de poda é nossa. Porém, quando está entrado em contato com a fiação, a gente não pode lidar com aquilo porque é responsabilidade da CE.
né? A gente não pode correr nenhum tipo de risco, não temos equipamento de proteção para isso, né? Não temos a competência técnica para estar lidando com a fiação, né? Então, para isso são os técnicos da CE. Então, temos diversos desafios, né, nessa relação executivo e CE equatorial que a gente está já dialogando, né, está tentando buscar solução, né, para isso, e como o Edson trouxe aqui, às vezes não é da noite para o dia, né, às vezes estamos caminhando, né, para que se resolva a solução, né, que venha a solução, né, mas a solução às vezes não é tão rápida o quanto necessitamos, né, e a questão de energia é urgente. Eu vejo de novo batendo nessa lei. Eu acho que é um caminho que foi aberto agora pelo governo federal, e vocês podem, como o Edson falou, pequenos projetos, faça um e mude o termômetro, faça 2 e mude o termômetro, né? E vocês têm o mais importante, e eu digo assim, ó, Alvorada tem 220 mil pessoas. O maior poder do município qual é? O maior poder de todos eles é o poder de consumo. Tu imagina se essa população ficar toda organizada, o que ela pode fazer? Vamos consumir energia que nós vamos produzir. Ninguém está pensando na CE, já passou por muitos problemas e continua ainda. E o município de vocês é um, se eu não me engano, o Camaquã também é problema. Enfim, vários lugares que tem problemas aí. Queimou o equipamento, ninguém paga nada, enfim, aquele negócio todo, né? Eu acho que vocês têm na mão o poder do consumo, não só de energia, mas outros produtos. Mas como aqui a gente está falando de transição energética, a população vai poder dizer assim, ó, eu só vou consumir produtos que não sejam oriundos das energias fósseis. Vão acabar com muita coisa, lógico, tem que ser uma transição. Mas começa assim. Os ônibus hoje, quantos ônibus circulam por dia em Alvorada? Qual é o número de ônibus que tem em Alvorada hoje? Sabe, não? Bom, eu não tenho esse número. Não tem? Esse é um número que eu não tenho para... Mas isso a gente pode pegar lá tem no Detran, né? Às vezes com certeza tem uma empresa de ônibus que circula lá dentro, que é a Soul, né? Podemos trazer a Soul para um projeto e fazer uma transição para ônibus elétricos. E existem caminhos para fazer isso aí, porque está dentro da lei da transição energética, da aceleração da transição energética. A gente pode medir quanto que eles emitem de CO2 por dia, né? E talvez seja hoje o maior emissor de Alvorada. Imagina se a gente consegue fazer um trabalho todo mundo conjunto. Tudo bem, é um projeto que vai demorar, mas compra um ônibus, compra 2, faz um sistema de geração dentro chama a empresa, tenho certeza. Tenho alunos que trabalhavam ou trabalham lá ainda. Vocês também têm acesso direto, né? Eles são sócios de vocês lá também? São sócios. Então, uma empresa só, olha o poder que a Cial tem, uma empresa sócio pode ajudar a fazer uma transição energética. E pode começar com um projeto grande, andando, e com pequenos projetos. Vão apoiar o hospital, muita gente sai de lá para ser atendido em Porto Alegre, no Conceição, que é mais perto da Zona Norte, enfim, hospital de clínicas, enfim. Muita gente sai de lá porque não deve ter alta complexidade lá, nem baixa deve ter, né? Baixa complexidade de atendimento de pacientes, enfim. Mas o hospital pode sofrer uma reforma com essas, somente trabalhando com a lei da transição energética. E as empresas podem apoiar isso. Pode criar uma usina com apoio e o sobressalente ela ser sócia da usina. Pode isso, porque está na lei, entendeu? Então, eu acho que começar um projeto, vocês já estão lá fazendo o inventário só da secretaria, né? Daqui a pouco se consegue verbas para fazer todo o inventário, entendeu? Aí, se vocês têm inventário, muitas coisas facilitam, até bancos internacionais liberam verbas e financiamento, às vezes até a fundo perdido, porque já tem o inventário, porque vocês vão investir aquele capital gerado referente à transição energética. E aí já vem o ONU apoiando, já vem um monte de entidades que apoiam os municípios que têm os inventários, né? Acho que projetos tem vários, mas como diz aqui o Edson, pega faz divulga, é fácil chegar na população de Alvorada com o poder que vocês têm, rapidinho. Aqui 500 empresas, cada empresa tem mais vários funcionários que têm as suas famílias. Em 30 dias eu acho que a comunidade toda sabe. E sabe como apoiar. Mais um processo de educação ambiental, né? Dentro da SMAN nós temos um setor de educação ambiental, né? Que trabalha isso com
mais com as crianças, né, das escolas também. Dentro da Secretaria de Educação também tem programas de educação ambiental, né? Então é outro meio de divulgação, né, da importância, né, dessa geração de energia sustentável. Né? Então, eu vinha levantado aqui a questão de medidas suficientes e prioritárias, né? E necessidade de projetos, tem aqui uma iniciativa também relacionada à educação ambiental, temos aqui a ideia de que é necessário ter uma conscientização por parte do consumidor, uma conscientização por parte das empresas também, medidas que demandam algum início, algum start, né? E a minha dúvida sempre e continua sendo, né? Por onde começa isso? Por onde que... porque a gente... depende da conscientização do consumidor. Sei como é que é a Alvorada, mas aqui em Porto Alegre eu vejo que as pessoas estão, quase que eu falo palavrão, para a questão ambiental. Estão pensando em comprar comida no final do mês, pagar as contas, boleto e aquilo ali. E a gente sabe que a gente tem um problema complexo, real, né? Aqui a gente está falando de um problema real e que é mega complexo e que demandará, para uma solução efetiva, uma conjugação de medidas pequenas de vários atores, mas a questão é quem vai encabeçar essa questão, né? Eu sei que aqui a gente está tendo uma iniciativa importante, né? O Trinocast CNN tem batido bastante, a gente traz aqui várias pessoas que têm um poder de influência. Mas na visão dos senhores, como é que se daria, faria com que essas coisas que hoje parece que dependem muito da boa vontade, né? Ou do indivíduo, do consumidor, ou das organizações, ou das instituições. Como é que a gente consegue romper essa barreira? Será que a gente vai precisar acabar primeiro com o planeta? Essa é a minha pergunta que eu quero fazer para vocês. Olha, eu acho que a questão, vou pegar o exemplo da SOU aqui que o Dr. Alexandre trouxe, daqui a pouco mudar o edital de licitação. Né? Daí tu vai impor para que a empresa venha, vamos fazer aqui o chamamento da licitação, mas eu quero tantos veículos elétricos. Por tanto tempo. Tanta estrutura, por tanto tempo. Né? Isso que o Poder Executivo poderia, daqui a pouco, é uma alternativa. Uma medida... Né? Então, já é uma medida, né? É a questão de ter essa visão ambiental dentro dos editais de licitação. Né? Na contratação de uma empresa, né? A gente precisa que tenha... E o que falta para isso começar a vigorar? É a gestão. Agora mudou a gestão. Virou agora, faz pouco, Virou pouco, né? Eu acho que é algo que a gente está ainda né, em processo, né? E a gente precisa de tempo. Né? A gente está aí há um mês dentro Mas está na pauta isso? Tá na pauta. Tá na pauta. Que já estão fazendo, começando a fazer os começamos inventários. Né? Claro, a gente está ainda, sim, vamos dizer assim, respondendo por coisas da gestão passada. A gente está tentando solucionar questões ainda da gestão passada, né? Até começar ali, mas isso já com certeza está no horizonte aí de ter essas questões de mais indicadores ambientais, né, e de eficiência. E é uma grande ideia, secretário, dentro da licitação, ter um prazo por um período para que toda a frota ela seja de energia limpa, né? Então, de todos os ônibus que circulam interno e na questão metropolitana. Que passam lá dentro, né? Porque o município e trazendo uma outra questão que o Alexandre colocou ali, a questão do hospital, né? E está em voga aqui também. O hospital é uma concessão do Estado, mas de utilidade pública do município, né? E por 25 anos a gestão foi de um determinado ator, né? Ou determinado player do mercado, né? Por um curto período de tempo veio um outro player que não deu certo. E agora nós tivemos um player que é o que ganhou a licitação a partir de agora, né? Que é o Instituto Ana Neri, lá de Santa Cruz do Sul. Sim. E o pessoal tem muito boa vontade, né? Os recursos também que vêm do governo do estado e o apoio que tem do município está iniciando junto com a gestão, né? E muita coisa tem para mudar. E essas questões que nós comentamos em outros momentos, Alexandre, do hospital se beneficiar de uma forma ou de outra da questão da energia limpa, dessa transição energética,
É um projeto que a gente pode levar aí junto ao secretário Jackson e junto aos operadores, né, do Instituto Ana Nery, né, que vão dar seguimento, e eu não tenho o prazo ao qual, acredito que sejam 5 anos, né, que é o tempo deles fazerem essa gestão. E é aquilo que o secretário coloca, né? Tem que dar um choque de gestão em muitas coisas, tem que trabalhar a gestão, né? E isso deve estar, com certeza, a gente tem pela CIAL uma reunião para as próximas semanas junto ao hospital, porque para nós é muito caro no sentido de bom esse trabalho, né? Que o hospital realiza para o município, e ele tem que entregar algo de qualidade, né? E o que a gente puder fazer, né? E aí, junto com a Secretaria do Meio Ambiente também, se tiver algo que a gente possa fazer junto a eles nessa questão energética, isso vai ser muito bom. Mas parabéns, secretário, pela ideia da questão de prazo para existir as mudanças nos nossos ônibus dentro de Alvorada. Até eu ia fazer uma pergunta. A pauta não é... Não. Só foi uma sugestão. Uma sugestão, né? Isso, mas é uma parabéns, urbana. Sim, parabéns pela ideia. Não, mas Não, é a que gente vai junta, cobrar. junta Não, todas não as foi uma secretarias, né? promessa. Não é. O que acontece? A ideia, né? É a ideia, né? A questão do... Quem dê a ideia é que tem que fazer. Do Quem meio deu a ideia- ambiente, ele acaba, vamos dizer assim, o termo pipocando em cada secretaria, né? Sim. Eu posso dar um pitaco em alguma coisa, então foi Sim. nesse sentido, né? Mas isso é com Mas o a pergunta secretário, né? fica aqui, ó. Quanto tempo é a próxima licitação? Não sei. Pode ser 5 anos. Então a gente... Não sei, eu tô... Não, é que deve sair agora uma licitação, É, Alexandre. quanto tempo é lá do... Não sei lhe não dizer. sei. 10 anos. Não, Mas tudo até bem. porque não é da minha pasta, né? Não é da pasta Mas de vamos meio supor ambiente, que mas- seja daqui a 3 anos. Aí vão esperar 3 anos. Não, chama a Soul antes, teu sócio. Uma empresa que eu conheço desde quando era pequenininho, Soul, né? A Sogil também, né? São as Soul e mais... Sogil, Então, dizer assim, ó, o que a gente pode apoiar agora para a gente ir transformando? A população vai ajudar, porque também não é só os ônibus, tem as empresas do caminhão de lixo. Sim. Meu amigo dono lá vai... vamos mexer com o meu lixo aqui. Pessoal, Mas a gente está pode- chegando no final já, então assim, para não cortar o assunto, mas deixar aqui o início do fim para o Alexandre. Considerações finais, para a gente já está se encaminhando aqui para o final do nosso tempo, né? Então, pega o embalo, Alexandre, Não, finaliza. eu fico muito satisfeito aqui que eu vejo o secretário já fazendo o inventário, já é uma questão muito mais, que já era para estar sendo feito em vários municípios, enfim, mas hoje completos tem 2 no estado, né? Parabéns por isso. As iniciativas de não só dos ônibus, mas de caminhões também, depois vem os carros também, né? Frotas, táxis, e assim vai indo a transição. Ela é muito mais profunda, mas como o Edson disse, não dá para chegar em muitos projetos ao mesmo tempo, porque precisa fazer, dar certo, divulgar isso, né? E eu acho que o primeiro passo já foi dado hoje. Qual é? A união entre o governo, a empresa e a ciência. E isso eu acho que é um caminho que dá, e principalmente agora envolver a sociedade civil. Com essas 4 hélices aí, tem tudo para dar certo. Faz pequeno, vai indo, faz o projeto, bota o termômetro e vai medindo passo a passo, mas com todo mundo envolvido. A sociedade, as empresas, o governo, a ciência, entendeu? Para que a gente possa dar passo a passo e começar a ver o que realmente a gente pode fazer para a transição energética e acelerar isso, porque o tempo anda, né? E a temperatura vai aumentando. Seria isso aí, agradeço a participação, o apoio, o convite a vocês aí. Palavras finais, Leonardo? Bom, até porque eu acho que ninguém quer ficar no combustível fóssil, não. Eu acho que todos os setores querem, né, um desenvolvimento mais sustentável, né, para os seus negócios. Todo mundo tem, eu acho que, o mesmo objetivo, né, que é sempre buscar o melhor no meio que a gente está, né? Então, agradeço aí a participação, o convite. Coloco à disposição lá a secretaria, quando quiserem visitar lá também. Tem café lá, não? Tem café. É tão bom quanto esse aqui que você viu. tão bom. A dona Raquel lá faz o café muito bom. Tá bom. Então, estão convidados, né? O Edson já sabe lá que a gente está à disposição, né? Então, agradeço o espaço aqui, a oportunidade da gente ter tido essa conversa. É um assunto que não se finda, né? Usando o gancho das palavras do secretário, né?
a gente tem muito para evoluir nessa questão ecológica, nessa questão dessa transição energética, né? E a gente sabe que nos últimos anos aí a gente destruiu muito, né? E a gente precisa construir. Nós temos filhos, ou teremos filhos, né? Novas gerações virão. E qual é o legado que a gente vai deixar? O uso massivo do combustível fóssil, né? Que não se renova, ou a busca da solução dessa transição energética, né? Dessa substituição, né? De uma forma mais limpa e talvez mais prática, né? E que venha a nos ajudar nesse crescimento, né? Então, o assunto não se finda, tem muito para se desenvolver. Eu só sou um leitor, eu não sou um estudioso como o secretário Leonardo, né? Como o Dr. Alexandre, né? Eu só sou um leitor e a gente vê aqui que tem muita coisa para se desenvolver, tem muita ação, né? E que bom que o Estado em si, o Estado como União, como ente federado, como município, né? Se unindo, tem muita coisa para fazer, né? E muitas vezes o empresário desconhece das leis, né? Talvez tenha que se ter aquilo que a gente tem numa das falas que o secretário colocou, né? O aculturamento, né? Dos pequeninhos, né? E dos grandões também, que desconhecem as benécias que podem existir, né? Para fazer de fato essa transição ocorrer. Eu agradeço a Trinocast, agradeço a oportunidade de estar aqui colocando o meu posicionamento, né? E o posicionamento como líder da Associação Comercial e Industrial de Alvorada. Muito obrigado. Maravilha. Leonardo, Edson, Alexandre, agradeço a vocês, excelente papo, fluiu bastante. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado também pela sua audiência, sempre tão especial, e a gente se vê no próximo Trinocast CNM. Até lá!